Ele era um fracassado solitário, mas uma assassina mortal se torna sua empregada e se apaixona por ele. E Toyoshi era apenas um garoto comum que estava aproveitando suas férias de verão sozinho em casa, já que seus pais haviam saído para a segunda lua de mel. Ele ficava dentro do quarto o dia todo babando por waifus. 2D tinha transformado a casa em um lixão. Uma manhã, enquanto ele está dormindo, alguém toca a campainha e, quando ele vai até a porta, a câmera de segurança mostra uma garota bonita que está ali para pedir um emprego de empregada. Sem saber o que fazer, Toyoshi convida a garota para entrar e pergunta se ela tem alguma experiência de trabalho. A garota conta que costumava ser uma assassina e matava pessoas que eram desleais ao seu mestre. Toyoshi surta e a garota diz que seu mestre a indicou para ir servi-lo. Ele pede para ela dizer que é apenas uma brincadeira, mas não é. E ele entra ainda mais em pânico. Ele pergunta se tem alguma conexão com o mestre dela e a empregada assassina diz que a avó dele conhecia o motorista do terceiro primo do filho do mestre dela. Toyoshi diz que eles são apenas estranhos então, mas imediatamente percebe que a interrompeu no meio da frase e que ela pode ficar irritada com isso. Ele muda de assunto rapidamente e pergunta em qual área de assassinato ela se especializa. E ela decide fazer uma demonstração. Ela o leva até o quintal e joga um monte de facas em uma árvore, criando uma linha vertical perfeita com elas. Toyoshi se borra de medo ao ver isso e diz a ela que não tem ninguém que queira assassinar-lhe. Como nem conhece o mestre dela, ela deveria simplesmente voltar. A garota parece chateada, mas aceita a decisão de Toyoshi e se desculpa por incomodá-lo. Enquanto ela vai embora, Toyoshi solta um suspiro de alívio, mas percebe que ela esqueceu algo. Ele corre atrás dela dizendo que ela esqueceu um sino, mas assim que chega ao cruzamento, vê o Trucum bem na sua frente e percebe que está ferrado. Por sorte, a empregada assassina salta sobre ele, salvando-o de ser enviado para outro mundo, Izekaiado. Ela se sente estranhamente envergonhada ao se levantar, dizendo que nunca salvou ninguém assim antes. Então não sabe por que seu coração está batendo tão forte. Toyoshi fica um pouco surpreso com isso e a empregada vai embora. No caminho, de repente ele muda de ideia e pergunta se ela pode voltar e fazer um teste de suas habilidades. Assim que chegam à casa dele, a empregada começa a dar uma aula sobre como usar facas. Toyoshi diz a ela que só quer que ela faça alguma limpeza pela casa. Ele aponta para todos os sacos no quarto, e a assassina pergunta quantos deles têm corpos dentro. Toyoshi entra em pânico enquanto tenta fazê-la entender que não tem nada a ver com a linha de trabalho dela e que só quer uma dona de casa normal. Ele se sente endividado com ela por salvar sua vida, então quer ajudá-la. E a garota pergunta se ele a contrataria caso ela se torne uma boa dona de casa. Ela tenta o seu melhor, mas segundos após começar, quebra o esfregão, derrama água por toda parte e o balde vai parar na cabeça dela. Ela fica ansiosa enquanto se desculpa com Toyoshi e diz que vai limpar a bagunça rapidamente. No entanto, ela escorrega no chão molhado, mas antes que Toyoshi possa fazer qualquer coisa para pegá-la, ela mostra suas habilidades acrobáticas e faz uma aterrissagem perfeita. Essa execução perfeita é estragada pelo balde caindo no topo da cabeça dela novamente. Toyoshi pergunta se ela é sempre desagitada assim. Ela fica deprimida com isso e se desculpa porque realmente não tem ideia de como fazer nada além de matar. Ela diz que entenderá se Toyoshi não quiser mais contratá-la, mas ele simplesmente tira o balde da cabeça dela e lhe dá uma toalha, dizendo que ela sempre pode aprender coisas novas. Ele ajuda a limpar a casa enquanto ensina a ela, e logo eles conseguem deixá-la impecável. Toyoshi começa a sentir fome, mas sua nova empregada nem sabe cozinhar, então ele decide ajudá-la com isso também. Ela assume a tarefa de picar os legumes e usa suas habilidades mestras com facas para desfiar o repolho em segundo. Toyoshi então traz alguns empanados de porco, tonkatsu, que comprou antes e a garota nem sabe o que são. Ela diz que nunca se importou com o gosto da comida porque é apenas algo necessário para a nutrição, e Toyoshi leva isso para o lado pessoal. Ele começa a fazer propaganda dos empanados de uma loja local, mas a reação da empregada ainda é apática. Toyoshi não desanima e acha que ela vai mudar de reação quando provar o empanado. De repente, ele percebe que ainda não perguntou o nome dela. A empregada diz que não tem nome, sendo o patrão dela, e Toyoshi é livre para chamá-la do que quiser. Ele pensa sobre o assunto, mas não consegue inventar nada, então decide chamá-la de empregada por enquanto. Ele serve a comida, e quando começam a comer, espera ansiosamente pela reação dela. Embora ela não consiga sentir nada de especial no sabor, sente um certo calor que nunca tinha sentido antes e diz a ele que está delicioso. No entanto, quando Toyoshi disse a ela para experimentar com um óleo especial que é tipo 90% MSG, glutamato monossódico, ela fica impressionada com o sabor. Mais tarde naquela noite,
Toyoshi acorda chorando por causa de um pesadelo terrível sobre sua mãe abandonando-o, o qual ele tem com frequência. Ele começa a sentir fome de repente, então decide ir à cozinha pegar um lamen. Mas, para seu espanto, já há alguém lá dentro. Ele teme que a empregada assassina esteja realmente tentando matá-lo ao baixar sua guarda, então espia nervosamente para dentro da cozinha. Ele encontra a empregada lá com uma mancha vermelha no rosto e surta, mas quando ela se vira com uma garrafa de molho na mão, ele sente uma sensação de alívio tomá-lo. A empregada entra em pânico, mas ele diz a ela para relaxar porque entende como é ter fome no meio da noite. Ele prepara algumas sobras de comida e lamen instantâneo para o lanche da madrugada. Depois de comerem, a empregada pergunta a Toyoshi se ele estava tendo um sonho ruim há pouco. Ela diz que, enquanto estava a caminho da cozinha, ouviu gemidos do quarto dele, temendo que alguém o estivesse atacando. Entrou sorrateiramente apenas para encontrá-lo chorando enquanto dormia. Toyoshi fica envergonhado ao ouvir isso, e a empregada diz que ele estava chamando o nome de sua mãe várias vezes. A empregada então conta a ele sobre seu próprio sonho, no qual havia uma enorme garrafa de molho que estava falando com ela, mas quando ela foi lamber, a garrafa desapareceu. Toyoshi fica perplexo ao ouvir isso, e a empregada diz que essa foi uma experiência nova para ela porque, até agora, todos os seus sonhos eram sobre matar ou ser morta. É por isso que ela se sente triste por Toyoshi ter tido um sonho ruim e não saber como consolá-lo. Toyoshi diz a ela que não foi nada demais porque, desde que sua mãe deixou a família, ele frequentemente tem sonhos sobre ela indo embora. Ele diz que, na infância, sempre que tinha pesadelo, dormia no colo da mãe, e a empregada imediatamente oferece suas coxas fartas para servirem de travesseiro. Toyoshi surta e diz que não é mais uma criança e entende que não pode descansar no colo de qualquer pessoa. Isso de repente faz com que a empregada se sinta vazia e inútil, e ela começa a pensar nas palavras de seu antigo patrão, que lhe disse que ela só servia para matar. Ela começa a sentir frio quando, de repente, Toyoshi coloca a cabeça no colo dela. A empregada começa a se sentir aquecida e diz a ele para dormir em seu colo pelo tempo que quiser. No dia seguinte, a empregada começa a picar o lixo para deixá-lo compacto, e Toyoshi fica impressionado. Quando ele vai lá fora para jogar o lixo fora, encontra um filhote de cachorro deixado à sua porta por alguém para que ele cuide. Toyoshi fica irritado enquanto se pergunta se sua casa é algum tipo de orfanato para acolher animais de rua de todas as espécies. Quando a empregada encontra um bilhete na caixa, lê-se que o dono do cachorro comprou pensando que seria de uma raça pequena, mas na verdade é de uma maior, e ele não tinha dinheiro nem tempo para criar um. Então deixou o filhote na frente da casa que parecia a mais rica do bairro, e agora espera que a pessoa que o encontrou o crie. Toyoshi fica frustrado, mas ainda assim decide adotar o cachorro porque ele não sobreviveria do lado de fora no calor do verão. A empregada é lembrada de um trauma profundo por causa de suas palavras, e diz a ele que salvar uma vida sem consideração nem sempre é a melhor coisa a se fazer. E aqueles que são abandonados por outros devem se tornar mais fortes para sobreviver por conta própria. Ela disse a Toyoshi que, se ele demonstrar simpatia pelo cachorro, poderá se arrepender de sua decisão no futuro. Toyoshi simplesmente responde que não fica muito filosófico sobre coisas assim. Ele levanta o filhote nos braços e pergunta à empregada se ela o salvou ontem por simpatia ou porque era simplesmente seu instinto salvar a vida de alguém. Ele diz que é o instinto humano salvar aqueles que podem e depois leva o filhote para dentro. Toyoshi acha o filhote muito fofo e peludo e pergunta à empregada se ela quer segurá-lo também. Ela diz que vai passar e se afasta enquanto Toyoshi leva o filhote em direção a ela. Toyoshi pergunta se ela tem medo de cachorros, e ela fica envergonhada ao confirmar e dizer que tem um pouco de medo deles. No entanto, ela adiciona que, se Toyoshi ordenar que ela segure o filhote e brinque com ele, ela obedecerá ao seu comando apesar de seu medo. Toyoshi diz a ela que não precisa se forçar e depois pergunta por que ela tem medo de cães. A empregada conta que, quando seu mestre estava treinando para ser uma assassina, ele a deixou na floresta com cães selvagens e isso lhe causou um trauma suficiente para durar a vida toda. Toyoshi diz que isso é um problema sério porque ele está planejando manter o filhote em casa por enquanto e esperava que a empregada ajudasse. Suas palavras a afetam profundamente e para se tornar útil para seu novo mestre, ela decide superar seu medo e pergunta se pode segurar o cachorro. Toyoshi a deixa segurar o filhote e a empregada começa a vibrar como um telefone Nokia antigo enquanto o cachorrinho descansa em seus braços. Ele pergunta do que exatamente ela tem medo e ela diz que ele tem garras e presas afiadas, mas Toyoshi diz que o cachorro parece bastante fofo e inocente. De repente, ele começa a morder o dedo da empregada e ela surta tanto que quase arremessa o cachorro pela janela. Por sorte,
e Toyoshi a impede e pega o cachorro enquanto a empregada recupera o fôlego no chão. O cachorro começa a morder os dedos de Toyoshi também e ele percebe que os dentes dele estão coçando. Então o leva a uma loja de animais próxima para ser examinado e comprar alguns itens necessários. Quando eles voltam para casa mais tarde, e Toyoshi agradece a empregada por ajudá-lo com as compras. Ela de repente responde que nunca viu ninguém tão gentil quanto Toyoshi porque as ordens que ele dá a ela são algo a que ela não está acostumada. Seu trabalho anterior costumava ser matar pessoas e o fracasso não era uma opção. No entanto, Toyoshi a tratou com gentileza mesmo depois que ela fez quase tudo errado. Ela pergunta o que pode fazer para se tornar mais útil para ele se ela realmente pertence ao lado dele. Antes que Toyoshi possa responder, o filhote começa a fugir. Mas ele o pega e então diz à empregada que ela deve ter querido parar de ser uma assassina e viver como uma garota normal. Ele diz que esta é a chance dela, então ela não deve pensar muito sobre isso. A empregada de repente percebe que, durante todo o tempo em que trabalhou como assassina, nunca realmente pensou em desistir do trabalho. Matar outros era a única razão de sua existência e ela achava que seria inútil se parasse de fazer isso. De repente, Toyoshi diz a ela para olhar para o pôr do sol incrível e ela vai para o lado dele pensando que, se ficar com ele, poderá aprender e entender mais sobre o que ela realmente quer. Toyoshi então diz a ela que, quando ela veio pela primeira vez à casa dele, ele ficou realmente assustado porque nunca tinha visto assassinos na vida real. No entanto, depois de conhecê-la, percebeu que ela era uma boa pessoa no fundo. Ouvir que ela é uma boa pessoa lembra a assassina do tempo em que era uma garota normal e seus pais a elogiavam. Ela de repente pergunta a Toyoshi o que pode fazer para se tornar uma garota normal novamente, e o primeiro conselho que ele dá é sobre seus fracassos. Ele diz que, como tudo o que ele pede para ela fazer é novo para ela, é normal que ela fale, então não deve deixar que esses fracassos a sobrecarreguem. Mais tarde, a empregada começa a se preparar para o jantar e pica o repolho como uma pessoa normal. Ela pensa que fazer as coisas normalmente é muito mais fácil e não requer concentração intensa, e então começa a pensar no jantar. De repente, o filhote vem à tela e começa a se esfregar na perna dela. A empregada surta e aponta a faca para o filhote achando que ele estava tentando atacá-la por trás. No entanto, ao vê-lo tremer e desmaiar, ela percebe que ele estava apenas com fome. Ela alimenta o filhote e tenta tocá-lo para superar seu medo, mas Toyoshi entra no quarto bem nesse momento e a assusta. Ele fica impressionado por a empregada ter alimentado o cachorro e agradece. Ele então começa a acariciar o filhote, e como ele tem um pelo muito macio, decide chamá-lo de Mahai. Todos gostam desse nome, e então Toyoshi comemora sem motivo para dizer à empregada que ela ficou melhor em seu trabalho. Ela fica realmente comovida ao receber esse reconhecimento e se oferece para cuidar do filhote se ele estiver ocupado. Toyoshi fica preocupado com a fobia dela, mas a empregada diz que quer se tornar normal, e, para isso, deve superar seu medo primeiro. Toyoshi fica impressionado com a determinação dela e a guia enquanto ela acaricia Mahai e depois o segura nos braços. Ela acaricia a barriga dele e percebe que seu medo era irracional e que o filhote é muito bem comportado. Depois disso, eles se sentam para jantar e a empregada se apaixona pelo molho mais uma vez. Ela termina rapidamente o prato, e quando Toyoshi pergunta se ela quer uma segunda porção, ela diz que não deveria incomodar seu mestre por tais coisas, mas seu corpo ri de forma oposta e estende o prato. Toyoshi diz a ela para parar de hesitar tanto o tempo todo e se sentir à vontade para pedir se quiser algo. A empregada imediatamente aproveita a chance e pede a ele que lhe dê um nome. Toyoshi começa a fazer algumas perguntas de rotina antes de escolher um nome. Ele pergunta sobre o aniversário dela e a única coisa que ela ouviu sobre o seu aniversário foi que estava nevando muito naquele dia. Toyoshi decide chamá-la de Yuki, que significa neve, mas isso traz memórias traumáticas para a garota. Seu mestre anterior também a chamava de Yuki porque ela era de sangue frio, assim como a neve. Ela odiava esse nome, mas quando Toyoshi fala sobre o quanto ama a neve e o inverno, ela aceita o nome. Ela sorri enquanto agradece a Toyoshi por lhe dar esse nome e então começa a repeti-lo como um Pokémon bobo. No dia seguinte, enquanto Yuki está brincando com Mahai, Toyoshi se aproxima dela com um aplicador de piercing porque está planejando colocar um para parecer legal na frente de seus amigos. Ele diz a ela que não tem confiança suficiente para fazer isso sozinho, então pede a Yuki que faça por ele. Ela aceita a tarefa, mas quando está prestes a fazer um furo na orelha dele, de repente recua. Ela começa a tremer enquanto pergunta a Toyoshi se isso é uma punição por ter feito algo que ele não gostou. Ela diz que tem medo de perfurar o corpo de Toyoshi, e ele pergunta se ela não costumava perfurar as pessoas em uma escala maior. De repente, a campainha toca e Yuki vai ver quem é. Do lado de fora da porta, a irmã mais nova de Toyoshi, Riko,
Está esperando ansiosamente que ele abra a porta porque ele mandou uma mensagem sobre ter conseguido um cachorro e ela quer vê-lo. Yuki abre a porta para ela e Riko fica estupefata ao ver uma garota na casa de seu irmão. Assim que entra, Riko fica impressionada com o quão limpa a casa está, mas mais do que isso, acha difícil de engolir que seu irmão tenha uma empregada bonita. Ela começa a puxar as bochechas dele enquanto pergunta por que ele não contou a ela antes, e ele responde que a mãe deles ficaria preocupada se ele contasse sobre essa situação. Ele ligou para o pai sobre contratar uma empregada e ele apenas deu um ok. Riko começa a puxar as bochechas dele novamente, e então Yuki pergunta aos irmãos se eles moram em casas diferentes. Riko de repente fica envergonhada e se vira para o outro lado enquanto Toyoshi explica que sua irmã gosta de pessoas e coisas bonitas, que é a única razão pela qual ele não contou a ela sobre Yuki. De qualquer forma, as duas garotas se apresentam e Riko comenta que Yuki tem um nome bonito. Ela agradece e diz que Toyoshi lhe deu esse nome porque ela costumava ser uma assassina e não tinha um nome fixo. E Toyoshi tenta pará-la, mas o estrago já está feito e Riko congela ao ouvir isso. No entanto, ela não tem medo de Yuki, mas fica impressionada porque ela é bonita e forte. Riko pede a ela um autógrafo, mas descobre que sua caligrafia é feia e infantil, para sua decepção. Yuki fica preocupada ao ver a reação de Riko e Toyoshi diz a eles que não é boa em escrever, mas pode falar 12 idiomas fluentemente. Riko fica ainda mais impressionada e decide fazer seu projeto de férias de verão sobre Yuki. Ela diz a ela para começar mostrando suas habilidades de assassina e Toyoshi pede para sua irmã parar. Ele diz para ela não escrever nada que possa colocar Yuki em apuro, mas ela diz que vai simplesmente fingir que é ficção. Ela se vira para Yuki novamente, que pede para ela ir ao quintal para ver suas habilidades lá. Riko fica com uma maçã na cabeça e nem duvida da mira de Yuki enquanto ela se prepara para jogar uma faca nela. Yuki acerta a maçã bem no centro e Riko fica realmente empolgada ao ver isso. Ela pergunta a Yuki de onde ela tirou aquela faca e a empregada responde que a tinha dentro de suas roupas. Originalmente ela carregava 16 facas, mas Toyoshi disse que eram demais, então ela só tem 5 agora. Depois disso, enquanto Riko faz mais perguntas, seu estômago de repente ronca de fome e Toyoshi enquanto diz que é quase hora do almoço. Riko pede a Yuki para fazer seu prato especial para ela, mas a única coisa que ela sabe em nome de culinária é desfiar repolho. No entanto, eles não são herbívoros para comer apenas isso, então saem e comem alguns Big Macs. Riko vê um cartaz de um festival de verão que vai ser organizado hoje à noite e Toyoshi diz a Yuki que eles vendem um tipo especial de molho no festival. Yuki começa a babar ao ouvir isso, e pede a Toyoshi que a leve lá, o que ele aceita alegremente. Os três vão ao festival e experimentam um jogo de tiro. Riko não consegue acertar nada e Yuki pega a arma para mostrar que tem algumas habilidades. No entanto, ela também não consegue acertar nada porque a arma está torta e começa a duvidar se está apta para ser uma assassina. Depois disso, eles vão pescar peixinhos dourados e Yuki mostra suas habilidades desta vez. Em seguida, vão à loja de molhos, e Yuki aprecia os biscoitos cobertos com o delicioso molho. Riko corre para comprar algo para beber, e Toyoshi e Yuki decidem esperar por ela por perto. Enquanto esperam, Toyoshi pergunta a Yuki se ela já esteve em festivais antes e ela diz que já foi a festivais, mas isso foi apenas para matar seu salvo. Ela parece sombria ao se lembrar de seu passado sombrio, mas de repente os fogos de artifício começam e ela fica maravilhada ao vê-lo. Logo Riko volta com as bebidas, e se senta entre eles para ver os fogos de artifício. Mais tarde, eles se dirigem para casa quando, de repente, um motoqueiro vem em alta velocidade na direção deles. Eles ouvem alguém gritar que ele é um ladrão que roubou suas coisas e ele quase atropela Riko, mas Yuki a salva. E Toyoshi vai checar como elas estão e descobre que sua irmã pode ter despertado uma atração estranha depois que Yuki a segurou nos braços. Ele fica feliz por ninguém ter se machucado, mas está irritado com o motoqueiro por roubar pessoas inocentes e colocar a vida de pedestres em perigo. Ele diz que pessoas como ele deveriam ser punidas, e Yuki aceita isso como sua missão. Ela começa a escalar o prédio, e perseguir o ladrão como Homem-Aranha antes mesmo de Toyoshi ter a chance de mandar ela parar. Riko diz que eles devem alcançar Yuki porque quer vê-la bater no ladrão. Eles seguem Yuki enquanto ela salta pelos telhados e logo ela encontra o motoqueiro. Ela salta do prédio, e joga 2 facas para estourar o pneu dele, fazendo com que ele bata em um beco. Toyoshi e Riko chegam ao local bem quando Yuki se aproxima do ladrão com as facas sacadas. Toyoshi surta e pede a Yuki para não matá-lo, mas ela apenas bate no capacete dele dizendo que essa é a punição dele. Toyoshi fica aliviado quando Yuki se vira e diz a ele que é isso que ela acha que é uma punição normal,
porque a mulher que ele roubou chegou ao local com um policial para prender o motoqueiro. Hitoyoshi e as garotas vão para casa e Riko diz a Yuki que seus amigos na escola vão ficar realmente surpresos quando ela contar a eles sobre ela. Yuki fica curiosa para ouvir sobre a escola porque nunca esteve em uma. Riko diz a ela que a escola é um lugar divertido desde que o garoto quieto não traga uma semiautomática porque eles podem fazer amigos e aprender coisas. Ela então começa a correr em direção à sua casa e ouvir suas palavras deixou Yuki interessada em frequentar uma escola. Ela disse a Hitoyoshi que talvez frequentar uma escola a ajude a se tornar normal e ele concorda, perguntando-se se ela é elegível para frequentar a escola na idade dela. De qualquer forma, o tempo passa e as férias de verão chegam ao fim. Quando Hitoyoshi volta para a escola para começar um novo ano no ensino médio, ele se pergunta se Yuki ficará bem sozinho em casa. De repente, um de seus amigos de Liquant chega lá e pergunta se ele ouviu a notícia sobre uma cosplay de empregada bonita na cidade. Hitoyoshi cospe sua bebida ao ouvir isso e depois finge que não sabe de nada para evitar mais perguntas. Um de seus amigos diz que viu a empregada bonita na biblioteca às vezes e Hitoyoshi fica curioso sobre o motivo de Yuki ir à biblioteca. Bem nesse momento, o professor entra na classe e diz a todos que eles têm uma nova aluna transferida hoje. A nova aluna não é outra senão Yuki. E Hitoyoshi surta ao vê-la. O professor a apresenta como prima de Hitoyoshi e diz para ela se sentar na frente dele. Hitoyoshi ainda não consegue processar o que está acontecendo, mas quando Yuki se vira para ele e diz que está ansiosa para estudar com seu mestre, a classe inteira de repente fica com ciúmes dele. O resto do dia é incrivelmente difícil para Hitoyoshi. Quando Riko vem vê-lo depois da escola, ele praticamente virou pedra. Ele de repente percebe que Riko estava por trás de tudo, e ela dá um pulo de alegria dizendo a ele que essa era sua grande surpresa para ele. Hitoyoshi fica desapontado, mas enquanto caminham para casa, Riko diz que Yuki aprendia muito rápido e aprendeu o básico de tudo em apenas 3 dias. Hitoyoshi diz que está mais curioso sobre outras coisas, como Yuki conseguiu admissão na escola especificamente em sua classe. Ele pergunta por que ela teve que fingir ser sua prima e por que mantiveram isso em segredo dele. Yuki diz que foi ideia de Riko fingir ser sua prima porque isso lhe daria uma história convincente. Quanto a conseguir a admissão, ela mexeu os pauzinhos com suas conexões com o submundo. Ela então diz que Riko pediu para ela não contar nada a Hitoyoshi sobre a admissão porque seria mais divertido ver a reação dele quando descobrisse. Mais tarde, Hitoyoshi dá um tapa leve por causa disso e Yuki fica preocupada achando que ele está chateado. Ele diz a ela que não está chateado, apenas chocado, e então diz que eles devem aproveitar a vida no ensino médio juntos a partir de agora. No dia seguinte, assim que o intervalo para o almoço começa, todos os alunos começam a correr para a cafeteria para comprar o pão especial de katsudon que só é vendido um dia por semana. Yuki fica curiosa sobre isso e Hitoyoshi disse a ela que a padaria Katsudon é muito famosa e a escola tem uma parceria com eles para que possam vender seu pão delicioso para os alunos uma vez por semana. Como é raro, existem apenas algumas unidades e todos correm para ser a primeira pessoa a comprá-lo. Ele começa a contar a ela sobre as diferentes versões do pão que eles têm, incluindo uma que tem um molho delicioso dentro. Isso era tudo que Yuki precisava ouvir e ela disse a Hitoyoshi que vai conseguir o pão para ambos. Ele diz a ela que será difícil porque a sala de aula deles é a mais distante da cafeteria, mas Yuki não está disposta a recuar. Ela pula da janela e chega ao telhado, e Hitoyoshi a segue enquanto pede para ela parar. No entanto, ao olhar para a expressão de determinação no rosto dela, ele percebe que é inútil tentar pará-la. Yuki corre pelo parapeito, com todo o seu foco em chegar à loja de Katsudon antes dos outros. Vendo sua determinação, Hitoyoshi se lembra de sua irmã sempre que ela quer comer sobremesa e pensa que ninguém pode parar as garotas quando elas estão atrás de algo que realmente querem comer. Bem nesse momento, ele nota um grupo de fãs fanáticos de pão de Katsudon correndo em direção à loja e teme que as coisas fiquem estranhas se Yuki pousar na frente deles. No entanto, Yuki pega um atalho e salta de um prédio para outro, equilibrando perfeitamente sua aterrissagem no parapeito do novo prédio. Ela então pousa no chão bem em frente à loja de pães, e entra graciosamente enquanto pede um pão recheado para si e um sanduíche para Hitoyoshi. No entanto, assim que ela volta para Hitoyoshi, está estremecendo de decepção porque a mulher da loja disse a ela que uma pessoa só pode comprar um pão. Ela se desculpa com Hitoyoshi porque comprou o pão recheado especial e depois pegou um pão recheado normal para ele na cafeteria. Hitoyoshi diz que vai comer o pão normal e Yuki timidamente lhe oferece o pão de Katsudon. Ele diz para ela comer porque ele já comeu antes, e não seria justo ele comer quando foi ela quem o conseguiu. Yuki fica muito feliz e começa a comer o pão recheado, e Hitoyoshi fica feliz só de vê-la. De repente,
Yuki quebra uma parte do pão para alimentá-lo e Toyoshi fica envergonhado enquanto ela o empurra fundo em sua garganta. Mais tarde naquela noite, Riko vai à casa dele para passar a noite com Yuki. Ela disse a Toyoshi que sempre quis uma irmã mais velha e que, em certo momento, até imaginou que ele fosse uma mulher. E Toyoshi disse a ela para conter sua imaginação e Riko diz que teve uma ideia melhor para transformar Yuki em sua irmã mais velha. Ela diz que Toyoshi deveria se casar com Yuki e trazê-la para a família, o que seria o final perfeito para todo. E Toyoshi fica envergonhado enquanto Riko diz que Yuki está claramente afim dele, e ele tenta negar. Riko diz que ele não entende os sentimentos de uma garota, mas ela pode ver claramente que Yuki pode se confessar para ele a qualquer momento. Ela diz que a mãe deles provavelmente concordará com o casamento, mas não tem tanta certeza sobre o pai. Bem nesse momento, Yuki entra e pergunta quem vai se casar, e Toyoshi entra em pânico. Mas Riko nem hesita ao dizer a Yuki que adoraria se ela se casasse com seu irmão. Ela pergunta a Yuki se ela gosta de Toyoshi e ela confirma, dizendo que o admira muito. E Toyoshi está realmente prestes a enlouquecer, mas Riko muda de assunto e diz que quer comer algumas frutas. Eles vão lá fora comer frutas enquanto aproveitam o ar fresco, e Riko começa a tentar juntar Toyoshi e Yuki novamente. Ela diz que, assim que Toyoshi completar 18 anos, ela poderá se casar legalmente com ele, já que é mais velha. Yuki entra um pouco em pânico porque não tem ideia do que significa casamento, mas Riko diz que não é nada que ela não consiga lidar. E Toyoshi tenta fazer sua irmã calar a boca, mas ela pergunta se ele não ficaria feliz em se casar com uma garota bonita e confiável como Yuki. Ele cora porque não pode negar isso, e Riko diz que seu argumento foi provado. No dia seguinte na escola, e Toyoshi está com sono porque Riko os manteve acordados a noite toda. De repente, o professor nota que ele está dormindo, e joga um giz direto na cabeça dele, mas Yuki usa suas habilidades para cortá-lo rapidamente ao meio. No entanto, sua jogada falha, pois as duas metades do giz atingem os dois olhos de Toyoshi, e ela entra em pânico porque achou que eles errariam a cabeça dele como nos filmes. O professor e o resto da classe também ficam sem acreditar, pois não entendem como o giz se dividiu em dois. E Toyoshi vai à enfermaria para examinar os olhos, e fica surpreso ao encontrar uma nova e bela enfermeira lá. Ela se apresenta como Nida e começa a examinar os olhos de Toyoshi enquanto pergunta sobre o relacionamento dele com Yuki. Ele gagueja dizendo que ela é sua prima e Nida ri, dizendo que eles não se parecem em nada. Ela diz que Toyoshi é exatamente o tipo dela, e ele não sabe como responder. Ela termina de examiná-lo e diz que seus olhos não estão danificados. Então, de repente, vai até a porta e a tranca antes de jogar Toyoshi na cama e dizer que vai examinar o resto do corpo dele para ver se ele precisa de mais ajuda médica. E Toyoshi fica envergonhado quando Nida sobe em cima dele dizendo que vai lhe dar a melhor primeira vez da vida. E Toyoshi surta, dizendo que até os vídeos adultos mais cafonas têm mais desenvolvimento emocional do que isso antes de partirem para a ação. A enfermeira não se importa com isso, e está quase prestes a beijá-lo quando a fechadura da porta quebra e Yuki entra procurando por Toyoshi. Ela estava preocupada e veio vê-lo assim que a aula acabou, e fica chocada ao vê-lo sendo imobilizado por outra mulher. E Toyoshi fica aliviado ao vê-la e corre imediatamente para se esconder atrás dela. Yuki pergunta a Nida o que ela estava fazendo e ela diz que era apenas uma pegadinha que gosta de pregar em garotos fofos e inocentes. E Toyoshi não acredita nela porque estava prestes a ser devorado, mas Nida apenas descarta as preocupações dele. Ela diz para ele ir pegar um colírio, mas ele fica hesitante em se aproximar dela. Nida continua provocando Oi. De repente, Yuki o puxa para perto de si. Ela diz à enfermeira para ficar longe de Toyoshi, e ele começa a corar ao perceber que Yuki ficou com ciúmes. Ela tira Toyoshi da enfermaria enquanto Nida diz para ambos virem ali se tiverem algum problema. Mais tarde, Yuki não solta a mão de Toyoshi até chegarem a um lugar tranquilo e então pede desculpas por tê-lo puxado antes. Ela diz que tem algo importante para lhe contar, e o coração de Toyoshi era uma batida achando que ela vai se confessar para ele. No entanto, Yuki o choca ao dizer que Nida é definitivamente uma assassina como ela e que eles deveriam tomar muito cuidado com ela. Ela está absolutamente correta, pois Nida é de fato uma assassina com ambições elevadas. Ela quer criar um harém de modelos bonitos e musculosos e viver uma vida luxuosa em algum lugar da Grécia. Para fazer isso, ela se tornou uma assassina e matou muitas pessoas, e agora seu objetivo final está finalmente à vista. Sua missão atual é eliminar Yuki. Assim que fizer isso, terá dinheiro suficiente para viver a vida que sempre quis. Enquanto isso, na casa de Toyoshi, ele está tentando dormir, mas isso é incrivelmente difícil com Yuki vigiando-o. Ele pede para ela deixá-lo dormir em paz, e Yuki se recusa porque está preocupada com a possibilidade de Nida atacá-lo enquanto ele dorme. Ela diz que precisa ficar em guarda para que a mulher vil não venha aqui,
mas Hitoyoshi diz que não consegue dormir com ela olhando para ele. Yuki tem uma ideia melhor nesse caso e deita na cama com Hitoyoshi, que fica envergonhado e nervoso. Ele se esconde atrás de um cobertor porque não quer ver o que está despertando dentro dele, mas depois diz que está mais preocupado com ela do que consigo mesmo. Ele suspeita que Nida possa estar atrás da vida de Yuki, e ela imediatamente começa a pensar nessa possibilidade. Ela disse a Hitoyoshi para não se preocupar muito com ela porque pode lidar com alguém do nível de Nida dormindo. Ela começa a se perguntar como Nida descobriu sobre ela, percebendo que seu passado está alcançando e que ela envolveu Hitoyoshi nisso também. De repente, ela segura a mão dele dizendo para não se preocupar com nada porque o manterá seguro, não importa o custo. Hitoyoshi começa a corar com isso e se levanta dizendo que também quer que ela fique segura, mesmo sendo impotente para fazer qualquer coisa. Ele de repente decide abrir a janela para pegar um pouco de ar fresco, mas Yuki diz que ela fará isso, já que sempre há o perigo de atiradores de elite. Assim que ela destranca a janela, de repente sente o cheiro de seu molho favorito e se pergunta de onde vem o aroma. Enquanto está concentrada em descobrir a origem do cheiro delicioso, ela de repente ouve a voz de Nida dizendo que ela perdeu o jeito. A cosplay de mulher gato havia se infiltrado no quarto enquanto Yuki estava distraída, e Hitoyoshi já está em suas mãos. Ela disse a Yuki que ela ficou mais mole por brincar de casinha com esse garoto, e caiu em uma armadilha tão óbvia. Nida pergunta se ela era realmente a famosa assassina conhecida como o Lobo Branco da Toca dos Dragões. Yuki puxa uma faca, mas Nida pede para ela ir com calma porque vai arrancar os olhos de Hitoyoshi antes que ela possa fazer qualquer coisa contra ela. De repente, Yuki libera uma aura ameaçadora e começa a falar em chinês. Ela ameaça Nida dizendo que, se ela fizer qualquer coisa para machucar Hitoyoshi, fará com que ela se arrependa tanto que implorará pela morte. Nida fica com medo dela e decide recuar de machucar Hitoyoshi. Ela diz a Yuki que só tem negócios com ela porque tem uma comissão para matá-la. No entanto, sabe que a diferença nas habilidades dela é vasta demais, e não será capaz de fazer nada contra ela sem um refém. É por isso que Nida decide levar Hitoyoshi com ela e diz a Yuki para encontrá-la no pátio da escola às 2 horas da manhã se quiser vê-lo vivo. Depois que ela sai, Yuki começa a lembrar das palavras de seu mestre, que lhe disse que, não importa o que fizesse, ela sempre continuaria sendo uma assassina sangrenta cujo único propósito na Terra é matar pessoas. Yuki admite que isso é verdade, e decide parar de viver na ilusão de que pode ser normal. Ela decide matar Nida, eliminar todas as provas, e quando a segurança de Hitoyoshi estiver garantida, deixará o país para sempre e voltará a trabalhar como assassina. No entanto, ela lembra que Hitoyoshi queria que ela ficasse segura e com ele, e percebe que quer a mesma coisa. Por outro lado, Nida levou Hitoyoshi para a escola e o amarrou com alguns equipamentos de badges que ela sempre guarda na bolsa caso esteja se sentindo ousada. Hitoyoshi está bastante calmo com a situação e Nida pergunta se ele não tem medo de morrer a qualquer momento e que tudo será culpa de Yuki. Ela pergunta se ele odeia a empregada agora e Hitoyoshi responde que, embora esteja assustado, tem fé em Yuki de que ela o protegerá. Nida fica impressionada por ele conseguir dizer tais coisas mesmo nessa situação e diz que realmente não queria arrastá-lo para esta batalha, mas precisava fazer isso para lutar contra a temível assassina Zou. Hitoyoshi pergunta quem é Zou e Nida pergunta se ele não sabe o nome original dela que era famoso no submundo. Ela diz que Yuki não era apenas uma assassina, ela era um monstro. Ela começa a dizer que havia muitas pessoas assustadoras no submundo, mas Yuki estava em outro nível. Ela era uma assassina implacável e de sangue frio que não demonstrava emoções ao eliminar as pessoas. Não apenas isso, Yuki era número 4 no clã dos maiores assassinos do mundo, chamado Toca dos Dragões. Nida explica que a Toca dos Dragões reúne indivíduos talentosos de todo o mundo e os cria como mestres assassinos, e eles estiveram envolvidos em quase todas as grandes reviravoltas da história. No entanto, como são tão poderosos e importantes, também tem muitos inimigos, e há uma enorme recompensa por suas cabeças. Nida diz que, se matar Yuki, conseguirá muito dinheiro, e sua reputação também crescerá, rendendo-lhe trabalhos ainda mais lucrativos. Hitoyoshi não fica impressionado com as ambições dela e pergunta se ela está realmente falando de Yuki, que é apenas uma garota de 16 anos que está sem emoções em um momento, e no momento seguinte, tem tudo visível em seu rosto. Nida grita com ele dizendo ter certeza de que Yuki é a assassina chamada Zou porque a tem espionado desde as últimas semanas. Ela de repente começa a pensar que Hitoyoshi não é uma pessoa comum porque ninguém ficaria tão calmo em uma situação em que sua vida está em perigo. Além disso, ele derreteu o coração de gelo de Yuki, e agora Nida tem certeza de que há algo extraordinário sobre ele. No entanto,
Ela planeja usar isso a seu favor porque sabe que Yuki tentará tudo o que puder para protegê-lo e se tornará mais vulnerável ao fazer isso. Assim que o relógio marca 2 horas, Yuki chega lá. Ela começa a correr em direção a Nida, que atira nela, mas Yuki rebate facilmente as balas. Nida muda imediatamente para a próxima parte de seu plano e atira no chão, ativando a mina terrestre que havia enterrado ali. Yuki só percebe depois que a mina é ativada e uma poderosa explosão a envolve. Nida ri pensando que venceu e Toyoshi fica horrorizado. No entanto, Yuki está ilesa e avança em meio à fumaça para atacar Nida, que mal consegue bloquear o ataque. Ela então tenta provocar Yuki dizendo que, se ela contar seu verdadeiro passado a Toyoshi, ele nunca deixará ficar ao seu lado. No entanto, Yuki ignora as provocações e diz para ela parar de falar fiado. Ela diz que Toyoshi tem aula amanhã e ficar acordado até tarde fará com que ele sinta sono na classe. Nida começa a gritar porque ninguém a está levando a sério e diz a Yuki para ficar calada e deixá-la espancá-la até a morte se não quiser que Toyoshi perca todos os membros. Ela aperta alguns botões em seu smartphone e de repente, Toyoshi fica com lasers apontados para ambos os braços e pernas. Nida diz que há um rifle de precisão apontado para cada um de seus membros, e ela só precisa apertar mais um botão para reduzir Toyoshi a um torso. Ela diz a Yuki para desistir agora, mas, em vez disso, Yuki avança em direção a ela sem hesitação. Nida aperta o botão em estado de pânico, mas Yuki saca 4 facas e as joga em direção à luz laser, desviando as balas com elas. Nida surta porque não esperava que isso acontecesse. Ela tenta ativar outra armadilha que havia preparado, mas uma das facas de Yuki vem voando e destrói seu smartphone. Ela grita porque era novinho, e ela não tinha seguro. Yuki se aproxima dela e a assustada Nida aponta sua arma para Toyoshi apenas para ter a arma chutada para longe. Yuki a atinge e a joga no chão. E Nida teme que vá morrer agora. Ela tenta distrair Yuki dizendo que ela nunca conseguirá viver uma vida normal porque ainda é uma assassina e inúmeras pessoas virão para matá-la. Nida pergunta a Yuki se ela continuará matando-se e depois fingirá que isso é uma vida normal. Mas Yuki responde que não matará mais ninguém e não deixará ninguém morrer por causa dela também. Ela liberta Toyoshi das amarras e vai para casa enquanto Nida ainda está sem acreditar. Ela percebe que todos os boatos que ouviu sobre Yuki eram verdadeiros, e que ela é alguém que iria até as profundezas do inferno para conseguir o que quer. Felizmente, ela não queria matá-la, ou teria feito isso iras atrás. Nida de repente começa a rir, aliviada por ter sobrevivido ao enfrentar uma das assassinas mais mortais do mundo. Por outro lado, enquanto Toyoshi e Yuki caminham para casa, Yuki de repente pede desculpas a ele pelo que aconteceu hoje. Ela diz que, se Toyoshi quiser, ela pode sumir da vida dele para sempre para que ele fique seguro. Toyoshi percebe a tristeza na voz dela enquanto disse isso, então simplesmente segura a mão dela e pede para ela lhe ensinar algumas técnicas de autodefesa para que ele possa ser útil para ela da próxima vez. Yuki fica emocionada ao ouvir isso, e eles voltam alegremente para casa. No dia seguinte na escola, as garotas jogam vôlei e Yuki continua marcando pontos com seu saque poderoso. Os garotos babam por ela na lateral da quadra e acham difícil acreditar que uma garota tão perfeita seja parente de Toyoshi. Ele não fica realmente desapontado com essa comparação porque viu quão incrível Yuki realmente é. Ele lembra da noite passada, que parecia saída direto de um filme de ação, e ainda fica arrepiado ao pensar nisso. Ele tem curiosidade sobre o passado de Yuki, mas não quer deixá-la desconfortável perguntando sobre o assunto. Logo o jogo para. Quando Yuki sorri para Toyoshi, todos os garotos ficam com ciúmes dele. Eles começam a olhar para ele com desprezo, e Toyoshi decide ignorá-los. Enquanto está perdido em pensamento, uma bola de vôlei vem voando direto em seu rosto, mas felizmente alguém a para a tempo. Toyoshi olha para cima e vê que é Nida, que de repente pintou o cabelo de loiro, e ela flerta com ele perguntando se ele está bem. Toyoshi fica realmente nervoso agora, pois está diante da pessoa que tentou matá-lo na noite passada. Além disso, todos os garotos estão com ainda mais ciúmes dele agora. Ela se senta ao lado dele, esfregando os ombros enquanto pede para Toyoshi não ser frio com ela, e ele entra em um flashback para explicar como isso aconteceu. Esta manhã, quando ele e Yuki chegaram à escola, ficaram cara a cara com Nida em seu novo visual. Yuki estava em guarda contra ela, mas Nida disse que não queria causar danos. Ela explicou que não vai mais atuar como enfermeira na escola porque inventou um novo personagem original. Agora ela será a nova professora de educação física que veio de outra cidade, e também é prima de Toyoshi. Ele ficou chocado ao ouvir isso e disse a ela que eles não se parecem em nada, mas Nida disse que ele não precisa se preocupar com isso. Ela então revelou que é uma mestra em coletar informações e se disfarçar, mas que esse visual loiro é o seu original. Yuki perguntou o que diabos ela estava fazendo aqui,
E Nida respondeu que ama as coisas interessantes acima de tudo, e ver a lendária assassina servir um fracassado era realmente divertido. Por isso ela planeja ficar na escola para observá-los. Ela declarou mais uma vez que não tem hostilidade em relação a eles e prometeu nunca mais tentar machucar Hitoyoshi. No entanto, isso não era suficiente para fechar um acordo. Então ela ofereceu a Yuki o equivalente a 3 meses de pão de katsudon em troca de confiar nela. Yuki aceitou o acordo sem hesitação e disse a Hitoyoshi para não se preocupar porque, mesmo na linha de negócios deles, eles não matam civis por capricho. Ela acreditava que Nida havia aprendido a lição e não ousaria mexer com eles novamente, mesmo se fizesse. Yuki estava confiante de que poderia lidar com pessoas como ela dormindo. Foi assim que eles concordaram em deixar Nida observá-los em segredo, mas parece que ela se esqueceu da parte do segredo. Ela se agarra a Hitoyoshi dizendo que não gosta do trabalho de professora de educação física, mas é o emprego onde ela pode ficar mais à toa. Ela começa a ficar ainda mais perto de Hitoyoshi e a sussurrar coisas ousadas em seus ouvidos para deixá-lo envergonhado. Por causa disso, Yuki fica brava e se esquece de segurar sua força quando bate na bola. A bola rasga a rede e esmaga a parede, e Yuki fica nervosa quando as garotas perguntam a razão de sua força sobre-humana. Depois disso, Hitoyoshi e Yuki almoçam juntos, e ela pede desculpas por perder o controle antes. Ele diz que não foi culpa dela e então Yuki começa a lhe contar que, embora tenha certeza de que Nida não quer fazer mal, sentiu-se estranha ao vê-la perto de Hitoyoshi. Ela pergunta se isso é normal ou se está se comportando de forma estranha, e Hitoyoshi percebe que Yuki ficou com ciúmes porque outra garota se aproximou dele. Alguns dias depois, enquanto Yuki está fazendo as tarefas domésticas, ela abre a máquina de lavar para recolher as roupas lavadas, e, quando descobre que as toalhas estão limpas e secas, fica radiante. Ela corre para contar a boa notícia a Hitoyoshi porque estava lutando para lavá-las adequadamente no último mês. Ele a elogia e então Yuki retoma suas tarefas. Hitoyoshi pergunta o que eles devem jantar e ela diz que eles deveriam comer repolho desfiado com empanado de porco e o molho especial. Hitoyoshi concorda, e a leva à famosa loja onde compra os empanados de porco. A senhora idosa enrugada da loja aceita o pedido de Hitoyoshi e depois pergunta sobre Yuki, que está com o rosto colado na janela de vidro enquanto saliva ao ver as enormes quantidades de molho lá dentro. Ela então nota o idoso na loja picando os empanados de porco. Todo o corpo dele treme normalmente, mas quando ele está prestes a picar o empanado, de repente fica perfeitamente calmo e os corta em pedaços organizados. Yuki fica maravilhada com isso e pensa que ele também deve ser um mestre assassino para ter habilidades tão grandes apesar da idade. E Hitoyoshi não quer conter a imaginação dela. A idosa pergunta a ele sobre o que a garota está resmungando. Para disfarçar, Hitoyoshi diz que Yuki é uma grande fã do molho deles. A idosa fica feliz em ouvir isso e diz a Yuki que foi ela quem inventou a receita. Yuki fica pasma ao ouvir isso e pergunta à mulher se ela é um deus. Ela agradece a idosa explicando quanto o molho significa para ela. Yuki diz que nunca conseguia sentir o gosto da comida até provar o molho. E a idosa sorri dizendo que ela poderia estar sentindo falta de um pouco de calor e felicidade em sua vida, o que a tornava incapaz de apreciar o sabor dos alimentos. Ela diz que Yuki deve ter sido capaz de provar o molho porque estava feliz, e ela pensa que isso é a verdade. Enquanto Yuki está ocupada pensando na felicidade que encontrou após conhecer Hitoyoshi, o idoso da loja de repente chega por trás dela e bate em seu ombro dizendo que havia um pouco de poeira ali. Yuki fica chocada porque nem sentiu a presença dele e agora tem certeza de que ele é um assassino lendário, tornando-se uma fã. Depois disso, ela prova um pouco de molho fresco e se sente no topo do mundo, e então eles voltam para casa para jantar. Depois do jantar, enquanto Yuki está lavando a louça, Hitoyoshi tenta pesquisar sobre a Toca dos Dragões no Google, mas os resultados da pesquisa dizem que é apenas uma lenda chinesa. Ele se pergunta se deveria perguntar a Yuki sobre isso, mas decide que não, porque ela está se esforçando muito para seguir em frente com seu passado. Ele adormece no sofá e tem um sonho sobre sua mãe deixando-os. Ele chora pedindo para ela ficar e corre atrás dela quando, de repente, seu sonho termina, e ele se encontra nos braços de Yuki. Ele surta ao sentir algo macio tocar seu queixo e Yuki pergunta se ele estava tendo pesadelo com a mãe novamente. Ele confirma e Yuki lhe oferece um cochilo em suas coxas fartas para superar o sonho. Hitoyoshi fica envergonhado e a recusa, mas de repente seu smartphone cai com a aba do Chrome ainda aberta. Yuki descobre que ele estava pesquisando sobre sua organização anterior e pergunta se ele tem curiosidade. Hitoyoshi diz que queria saber mais sobre ela e Yuki diz que não pode contar muito sobre a Toca dos Dragões porque não a conhece bem. Ela diz que era apenas uma assassina irracional cujo único foco era fazer seus trabalhos corretamente para não ser descartada,
por isso não sabe muito sobre a organização clandestina. Ela disse a Toyoshi que ficou tão profundamente marcada por viver a vida na escuridão que ainda acha as coisas comuns em sua nova vida deslumbrantes. Ela disse estar feliz por ter vindo para Toyoshi ter tido a chance de se tornar normal, e ele diz que também está feliz por ela ter vindo para ele. Ele fica vermelho de vergonha ao dizer isso, e então Yuki decide lhe contar mais sobre si mesma. Ela diz que queria que ele se deitasse em seu colo porque, no primeiro dia em que fizeram isso, sentiu que poderia realmente ajudá-lo. E Toyoshi fica ainda mais envergonhado ao ouvir isso e decide lhe contar algo em troca também. Ele diz que, embora seu sonho tenha começado como um pesadelo enquanto ele continuava correndo atrás de sua mãe, ele entrou na luz onde Yuki veio salvá-lo como um anjo. No dia seguinte, Yuki termina todas as suas tarefas como de costume e depois vai ao mercado para fazer compras de supermercado.